Olá, amigos do Viva, boa tarde. Podia até falar bom dia, né? De acordo com o costume que a gente brinca aí, né? Ah, não almocei ainda, é bom dia. Então, tem algumas pessoas que até brincam falando isso. Mas estou falando isso para dar tempo de você entrar e compartilhar nossa live, o assunto aqui é muito sério. E vocês lembram, né? Que há um tempo, um passado recente, teve uma polêmica, eu vou até tocar nesse assunto porque é importante você saber o desfecho aí. Quando nós falamos lá né, da denúncia de pais, né? A respeito de um problema que teve aqui no Vereda, Escola Vereda. Nós tentamos falar com a escola na época, a escola não te atende, né, como aconteceu dessa vez também. E aí, até aí, a escola orientou alguém a entrar na justiça contra o Viva, o juiz deu totalmente improcedente a causa. Nós provamos que era verdade, aquilo que o Viva disse. Que se houvesse algum engano na informação, nós íamos, sabe, humildemente reconhecer e falar, opa, houve um erro aqui. Que pode acontecer, a imprensa erra. Grandes canais de comunicação no mundo erram. Imagina só, quem dirá o Viva, que é pititico, né? Mas nesse caso nós tínhamos razão, batemos o pé ali. Fomos até o final e, ó, totalmente improcedente, o Viva tinha razão naquilo que falou a respeito lá de uma comida que fez mal aí, que um pai trouxe aí. Nós não imputamos responsabilidade ao Vereda, mas o fato aconteceu, crianças foram para o hospital e tudo mais. E agora tem outro problema aqui no Vereda, nós fomos chamados por alguns pais aí, e quero falar para vocês que, de novo, nós tentamos falar com o Vereda, não conseguimos, só hoje. Já mostrei aqui o print para elas, inclusive. Se quiser eu posso publicar até nos comentários para você ficar bastante visível. Ficamos 29 minutos e 4 segundos para falar com a escola. Tentamos uma posição e não conseguimos falar com a escola. Mas nós estamos à disposição. Se o Vereda quiser se posicionar, olha, aqui é democrático, viu? Aqui é totalmente democrático. Não conseguimos outra vez, nós temos aqui o print. Os pais reclamam que também por telefone em período, né, pandemia, qualquer momento não conseguem falar com vocês. E assim acontece. Mas o problema aqui hoje é a cobrança indevida, no ponto de vista aqui dos pais. Eu estou aqui, qual que é o seu nome? Soraya. Boa tarde, Soraya. Boa tarde. E você? Letícia. Letícia. Há uma cobrança aí que vocês estão questionando, inclusive judicialmente. Que cobrança seria isso, Soraya? Doutora Soraya, desculpa. Obrigada. Na verdade, a cobrança dos alimentos, né? Dentro do pacote do contrato de anuidade, foi feito um pacote também dos alimentos, que seria almoço, café da manhã, e como as crianças não estão vindo para a escola, então nós começamos a discutir essa cobrança, e o Vereda se manteve irredutível. Peraí, doutora, desculpa interromper. Peraí, a criançada aqui do Vereda, mostra aqui. Não estão vindo para a escola, estão cobrando alimento? Quem que está comendo esse alimento aí, Vereda? Os fantasminhas? Ué, se não tem aula, não tem que cobrar. No meu entendimento. Meu entendimento, viu, Vereda? Tá, meu entendimento. Vocês vão assistir a entrevista e depois falar... E no entendimento também de juiz, daqui a pouquinho você vai falar. Nós já vamos falar sobre isso aí. Então, assim, tem que desmembrar isso aí, certo? E tá jogando um pacote, não, é a mensalidade, seria isso? Sim, porque na verdade quando a gente veio fazer a matrícula, a proposta é valor de mensalidade, livros e alimentos, totalmente separado na proposta. No contrato vem um valor fechado, né, que a gente considera venda casada, mas a gente aceitou, porque quem esperaria que isso aconteceria no decorrer do ano. E aí, quando veio a pandemia e a necessidade de isolamento, foi o nosso primeiro questionamento, como é que ficaria a questão dos alimentos, porque na propaganda vem um valor fechado, exato, de alimentos. Então, foi aí que a gente começou o contato com o Vereda e foi realmente totalmente engessada a conversa, não teve acordo, então a gente não teve outra maneira senão chegar a uma ação judicial. Mas no decorrer disso a gente passou por várias etapas, né? Tá certo. Tentaram a conversa. O Vereda é ruim de conversa mesmo. Isso aí é a afirmação do André do Viva. Vocês são ruins de conversa. Eu estou tentando falar com vocês, mas ó, se caso assistir quiser falar com o Viva, estamos aqui, né? Mas isso, para mim, por exemplo, se eu for emitir minha opinião, eu vou falar que é um péssimo exemplo, porque já tem liminar, ou seja, decisão judicial não se discute. Não se discute, se cumpre. Então qual exemplo você vai dar para os alunos aí, hein, Vereda? Hã? Qual o exemplo? Ó, tem decisão judicial, a gente não cumpriu. É assim que se... Bom, aí já é a opinião do André do Viva. Mas vamos lá, Letícia, é só vocês que estão com esse problema? Não, tem outros pais, a gente tem conhecimento de outros pais que estão tentando ainda amigavelmente discutir por e-mail, né, pelo aplicativo que é o meio de comunicação oficial que a escola tem com os pais, mas a resposta continua engessada, no sentido de falar que o contrato é único, é um valor único, apesar da gente saber que a venda e a proposta é desmembrada, um valor para mensalidade, um para o material e 275 para alimentação, que é o que a gente está brigando, está buscando o abatimento, uma vez que não está sendo fornecido.
E tem também outros pais que entraram na justiça, já conseguiram a liminar. Então existem mais liminares, não só a sua. Não só a minha. O meu caso, o processo judicial, já saiu a sentença, né? Saiu sentença já em primeira instância, né, doutora? É isso assim que fala? Me ajuda aí, doutora, que eu sou bom de pegar no pé do pessoal. Mostrar a sentença. Ah, você mandou essa sentença, inclusive, para mim, eu já vi lá, entendeu? É bom falar, viu? Ó, é que eu tenho que ter uma conversinha com eles, porque da outra vez eles não quiseram falar com a gente, fala que era mentira, e mentira era deles, porque existiu o fato lá. Olha, eu não quero, veja bem, é lógico que eu estou fazendo aqui um pouquinho, sabe, extenuando a minha insatisfação com o Vereda por falta de comunicação. Senta e conversa, achamos isso, tal, mas tem várias liminares concedidas pelo excelentíssimo juiz, tá? Juiz ou juíza? Juiz. O senhor juiz falou lá, falou que vocês estão errados, e vocês não estão cumprindo a liminar. E já saiu condenação em primeira instância, tá? Vocês vão recorrer, claro, porque agora falta sensibilidade. Época de pandemia, tá todo mundo lascado. Só não está lascado os bancos. Os bancos aí estão ganhando mesmo com a crise, todo mundo sabe disso. Os pais têm dificuldade, ou vocês pensam que os pais pagam isso aí com tranquilidade? Porque pelo valor que você me falou, não vamos citar, eu falo assim, puxa vida, eu não teria condições de pagar esse valor que você paga para os 2 filhos. Então, eu imagino que tem que apertar ali, deixar de comer o lanchinho lá na lanchonete, deixar de ir para a praia, ou você tem uma situação... Não, a situação é apertada, ainda mais que no meu caso, estava até comentando com a Soraya, eu sou autônoma. Então, assim, como trabalhadora autônoma, eu consegui voltar, graças a Deus, a trabalhar agora em outubro. Mas de abril até agosto, setembro, até segunda quinzena de setembro, completamente sem renda. Então, assim, isso foi uma das coisas que me motivou também a tentar buscar um acordo amigável. E eles não foram sensíveis com você? Não, a resposta é engessada, no sentido de que o contrato é único e indissolúvel. Eu recorri ao PROCON antes de ir para a Justiça. O PROCON me deu razão, até pela decisão técnica, né? Tem uma portaria, acho que do PROCON, de um acordo que foi feito com o sindicato das escolas particulares, que eles até pediram para os pais terem um certo entendimento no sentido de desconto, mas que era para abater toda a cobrança extra, alimentação, atividades extracurriculares. Então, apesar disso, a escola também não atendeu. E aí a gente não teve outra alternativa a não ser buscar a justiça. Eu também não tenho outra alternativa e falar assim, que exemplo você vai passar para as crianças aí, para os alunos aí? Não é eu que estou falando, não é o André do Viva que vocês aí, né, tem uma disposição com a gente aí e tal, com a imprensa pelo menos, é o que parece, não nos atende, né, enfim. O advogado de vocês me ligou da outra vez só para ameaçar, né, falou que fazia, acontecia, tá lá. Estamos à disposição, viu, porque nós tratamos com a verdade. E aí fica a minha preocupação também, o exemplo que vai dar para os estudantes, que assim, olha, a decisão judicial, se for para mim, se eu tiver uma decisão judicial, eu posso não gostar, posso achar tal, mas eu tenho que cumprir. Aí fica aí não cumprindo, porque o PROCON, era muito claro a determinação do PROCON em relação aos descontos. Era muito claro. Vocês estão com dificuldades, não sei. Aliás, nem sei quem que é o dono do Vereda. Eu tenho até curiosidade, quem será que é o dono do Vereda? De repente, pessoalmente, trocar uma ideia com ele, falar o que está acontecendo e tal. Eu não sei se é mantenedor, se é grupo, investidores, enfim. Mas vocês não estão sendo sensíveis à parte mais frágil, que são pais que acreditaram no projeto de vocês, tá? É uma escola que tem uma estrutura, traz para cá, mas com o exemplo, olha, vai levando com a barriga, não cumpre do PROCON, não cumpre liminar e agora não cumpre sentença de primeira instância. Doutora Soraya, quais os próximos passos agora dessa guerra por busca de justiça? Considerando a sentença dela, no meu caso ainda estou no período da liminar, tenho a liminar já, fazer cumprir, caso eles não cumpram, né, aí até multa diária e o juiz é que vai definir. Não vislumbro uma mudança na decisão, mesmo em segunda instância, porque a gente tem muito precedente em relação a isso. Já existe aquilo que se eu estiver errado, você me corrige, por favor, doutora. Aquilo que se chamaria jurisprudência? Está sendo criada uma jurisprudência em relação às escolas especificamente, pela cobrança de cursos extras ou de alimentação daquilo que não está sendo prestado. Na minha linguagem, doutor, desculpa interromper, já tem escola que se lascou por causa disso? Eu não entendo muitos termos técnicos, eu entendo de pegar no pé de quem está cometendo injustiça. Já tem outras escolas que já têm decisões, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Na verdade, em São Paulo, é um reflexo do que já vem acontecendo, principalmente no Norte e Nordeste. Foram as primeiras decisões, inclusive de Ministério Público de outros estados. As nossas ações são baseadas em decretos
de outros estados, por coerência, óbvio, né? Por coerência, os descontos e a cobrança. Agora, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele garante um olhar no contrato, um novo olhar no contrato por conta de força maior, que foi exatamente o que aconteceu. É uma pandemia, ninguém espera, o contrato existe daquela forma, e renegociar é um direito do consumidor. Só que no caso do Vereda, a gente não está falando nem de renegociar. A gente está falando de uma cobrança de um valor, de um serviço que não está sendo prestado. Então é indevido mesmo, e há possibilidade até daqueles que pagam, né? Ainda não há decisão judicial, mas há uma tese por cobrança indevida, restituição em dobro. Não tem um trenzinho lá que chama, desculpa, viu, doutora? Você conversar com quem não conhece, que fala da equidade, ou seja, o equilíbrio entre as partes do contrato? Exatamente. E no direito do consumidor, há um olhar do Ministério Público, há um olhar de forma a entender que o consumidor é mais frágil, por questão óbvia. Nós somos pequenininho, qual que é o valor da minha mensalidade frente ao que é uma empresa, a estrutura que uma empresa tem. Então, para equilibrar, é que existe o Código de Defesa do Consumidor que nos facilita, né? Então, existe o órgão do PROCON para facilitar para o consumidor. E a ideia é exatamente essa. Se há prestação de serviço, há o pagamento. Se não há, é necessário criar com equidade. O equilíbrio. E aí faltou sensibilidade também, isso é opinião minha, né? Uma visão minha, de ser sensível aí aos parceiros, que os pais são parceiros. Sim. Depende da educação, quer educação, vocês. Mas eu acho assim que o Veredas tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura boa. Ele está pecando nos detalhes. Quem sou eu para falar isso de vocês? Assim, mas a gente está de fora, a gente consegue perceber. É um detalhe da sensibilidade, é um detalhe de exemplo aos alunos, porque agora muita gente vai saber que vocês não estão cumprindo o liminar, uma decisão do juiz. Já tem condenação em primeira instância. E lá no final, ao que parece, aos nossos olhos aqui, até a luz também da doutora aqui, que é a luz de quem é experiente na área de direito, que vai ter um fim de linha. Aí vocês vão ficar pior para vocês, vão ter que pagar. O CDC fala de pagamento em dobro de cobrança indevida. Isso vai gerar... aí pode dar danos morais, certo? Não pode, doutora, pode ser, não pode no caminho. Não estou fazendo juízo de valor. Mas pode ser, vamos colocar lá, pretérito perfeito passado. É alguma coisa que me falar para usar, eu não sei usar muito bem. Mas pode ocorrer, né, é muito provável que nós vimos outras situações, danos morais, cobrança indevida e o grande mau exemplo de uma instituição que deveria ser cumpridora daquilo que determina o juiz. Estou certo ou não, Letícia? Sim, totalmente. E também o constrangimento de, por exemplo, se a minha liminar tivesse sido cumprida quando ela foi encaminhada para a escola, quando ela foi deferida pelo juiz, eu estaria inadimplente 4 meses com a escola. E eu estou há 8 porque a escola simplesmente ignorou a liminar. E aí agora saiu a sentença, está ignorando a sentença. E além de ignorar o cumprimento da ordem judicial, eles continuam me cobrando. Então todo mês eu recebo a cobrança com juros e multa, sendo que os juros e multa seria muito menor se eles tivessem respeitado o meu direito amigavelmente lá em abril, quando eu pedi o abatimento da alimentação. Então, assim, além de não cumprir a ordem e abater o valor da alimentação, eles estão imputando em cima da minha cobrança juros e multa, sendo que não sou eu, assim, não é só por minha culpa que está esse tempo todo. Então, eles estão literalmente empurrando. E isso está me ocasionando um dano, porque eu estou sendo cobrada juros e multa. Lamentável. E olha, assim, uma coisa de sensibilidade eu entendo. Desculpa, um pouquinho, né? Que ninguém é absoluto, enfim, humildemente eu falo. Se a Letícia não quisesse o acordo, ela não estaria se expondo aqui, num canal tão visto na região, aliás, maior audiência da região. Ela está tentando conciliar, está tentando um acordo, ela não está querendo se eximir da responsabilidade dela, mas é um momento que todos nós passamos muita dificuldade. E faltou um olhar sensível da escola. Eu sou sensível às questões da escola, entendo. Tanto é que fizemos já, né, demos espaço para os proprietários da escola, que também eu acho injusto quando os proprietários da escola falaram assim, olha, minha posição, olha, está aberto lá praia, clubes, buffet, e a escola não, parece que o vírus está só na escola. Concordo plenamente, ainda eles queriam defender o seguinte, que os pais decidissem quem fosse ou não, porque hoje os filhos estão indo para outros lugares, tá, lugares clandestinos inclusive, porque ele tem que trabalhar, o patrão, não vou poder trabalhar porque a escola está fechada. Que patrão que vai poder segurar isso? Ninguém vai poder segurar. Então isso já ocorre de uma certa forma informal, os pais deixando em locais não apropriados, preparados. A clandestinidade aumentou muito, é verdade, é fato isso aí. Entendeu? Então a gente defende quando é justo. Agora, nesse caso aqui, Vereda, a gente está querendo que vocês cumpram aquilo que determinou o juiz.
né? E que você tire a corda do pescoço, porque ela está com a corda no pescoço, vocês estão cobrando juros e juros, vocês não estão nem sendo sensíveis. Olha, vamos suspender esse caso aqui, que é um questionamento. Eu faria isso. Ah, você faria? Vereda, deixa eu falar um negocinho para você. Quando começou a pandemia, os meus anunciantes do Viva, o primeiro a suspender o contrato fui eu. Eu não achava justo eu fazer escola, propaganda inclusive de escola, né, diretora? Como que eu vou falar para ir lá se está fechada a escola? Ele tinha um contrato a cumprir comigo. Estou falando abertamente aqui com provas. Eu cheguei para os meus patrocinadores e falei, vamos suspender. Vamos suspender que eu não acho justo você escrever no produto, você não está podendo vender, você está fechado. Então, não vem falar assim, é fácil falar só não. Eu fiz por mim. E olha que não dá nem para comparar o tamanho do Viva com a Vereda. Olha que bruta escolona, olha só que estrutura. E eu fiz isso, então vocês deveriam pelo menos falar assim, vamos suspender aqui, mas vocês, a parte de vocês querem ainda com a corda no pescoço, a faca no pescoço. Porque os juros são altos, né? A cobrança está aí, vai querer jogar na inadimplência, porque vocês não estão nem... Falta... Vereda, vocês têm uma grande estrutura, melhora isso aí, que eu vou vir fazer propaganda de graça para vocês, se vocês melhorarem. Olha só, doutora, o desafio. Porque vocês têm estrutura, é uma escola bacana, uma escola bonita. Eu tenho que falar a verdade aqui. Se vocês melhorarem, se vocês humanizarem a escola, eu vou aqui e falar assim, olha, tudo bom? O Vereda melhorou, né? Toma uma atitude humilde que eu venho aqui humildemente fazer propaganda para vocês sem cobrar. E não é porque eu não preciso não, porque aqui tem palavra. Né? Porque eu quero ver os pais satisfeitos. Mas vira e mexe e vocês estão com problemas. Faca no pescoço aqui de uma pessoa que é autônoma. Gente, vocês não sabem o sufoco que é na pandemia. Ela não tem Você tem um patrão que todo mês te paga lá? Não. Ou se eu tiver serviço, eu recebo. Se eu não tiver serviço, eu não recebo. Você conseguiu auxílio emergencial? Não, porque eu sou engenheira ambiental e... Então vai vendo só. Entende-se que um engenheiro ambiental ganha muito bem, né? Não, então não consegui. Então se você não teve auxílio do governo? Não. Ah, os serviços despencaram? Completamente, zerei, na verdade. Você está numa situação Abril, pedindo maio, conversa? Julho e agosto eu zerei. Tentou conversar? Várias, desde o dia 26 de março. E nada de conversa com eles. Então, Vereda, humaniza aí, porque se não dá. Doutora, acho que falamos tudo. Quer falar mais alguma coisa? Sim, na verdade eu acho que é isso. E a gente começou tentando conversar. Eu, apesar de ser advogada, a última coisa que a gente busca é um litígio. Então a gente enviou e-mail, a gente fez grupos para conversar. A gente não teve mesmo um retorno positivo. Eles tentaram oferecer um desconto no valor integral daquilo que se paga, que não chega ao valor dos alimentos. Quantos por cento vai o alimento da mensalidade? Não precisa falar valor? Assim, 10%, 5%, 2%, 25%, 30%. Gente, é comida pra caramba, 25%. Mas também era só para quem tivesse adimplente. Adimplente. Então, nos casos de Os autônomos... inadimplentes que estão... Quem precisa, ou seja... Quem é que quer ficar devendo, meu Deus do céu? Tem um ou outro, vai ter. Tem ser humano aí que extrapola, que vai fazer o churrasco na praia. Você está viajando para os Estados Unidos, alguma coisa? Você trocou de carro? Nem quando eu estou trabalhando. Tá aí naquelas lojas chiques? Não. Ou seja, gente, está nos expondo aqui uma dificuldade, e todos nós passamos por dificuldades. Sim. Então quem mais precisa não tem. Fala assim, você está lascado? Toma, desculpa, doutora. Desculpa, mas infelizmente a postura tem sido essa. A gente enviou um abaixo-assinado com muitas assinaturas, só daqui do ABC quase 300, 400 assinaturas. Nós não tivemos resposta. Eu notifiquei a escola, eu tive resposta da notificação, uma resposta pronta. Não é discriminatório, doutora? Desculpa interromper, não é discriminatório, ou seja, a pessoa está em dificuldade, não está pagando porque está em dificuldade, atrasou porque está em dificuldade. Ou seja, quem tem, mais tem. Ou seja, porque ele está podendo, graças a Deus, eu não estou criticando não. Olha, que todos conseguissem, porque eu sei que quer pagar a mensalidade. Eu tenho uma guria também, uma filha de 19 anos. Hoje eu estou mais tranquilinho, um pouquinho para pagar, não estou tal assim, mas teve tempo, gente, que eu comia, eu pagava a escola da filha lá. Tem 3? Eu tenho que ser sincero, essa é a minha história. São 2 e o dela Essa é a minha história. Agora, parece discriminatório. Você tem dificuldade? Afunde mais ainda. Não parece isso, doutora? A proposta, se você olhar num olhar de fora, você vê exatamente isso. Quer dizer, a gente te oferece algo desde que um autônomo não pode cumprir. A gente sabe, é o que eu estava conversando com as meninas, a gente sabe que uma boa parte da população é autônomo, é comerciante, né? É menor o número de assalariados. E os assalariados também tiveram seus salários reduzidos. Quer dizer, de qualquer forma, para você manter o seu filho aqui na escola, a gente esperava uma postura mais, como você disse, mais humana. Há casos, inclusive, de pais que estão precisando rescindir os contratos
E na rescisão do contrato, a escola está cobrando multa, está cobrando tudo e não está liberando documentação. Quer dizer, os pais estão mandando os filhos para escolas públicas porque realmente não vão conseguir pagar. E a escola está segurando documentação, está cobrando multa abusiva. Isso é então, lamentável, gente. Olha só que situação. É lamentável. É discriminatória, porque tem assim umas desigualdades. Ontem foi o dia do funcionário público, tem o maior respeito da minha parte. Eu sei que tem funcionários fantásticos, mas reduziu do setor privado, trabalhador, então fica assim, azar o seu, você não é funcionário público. Funcionário público reduziu? Porque eu tenho conhecimento, não reduziu. Então, você está podendo pagar, então toma aqui mais. Tudo bem, tem que assim, mas tem casos, gente, que não é intencional. Não é fácil para uma mãe vir aqui e falar assim, olha, eu quero dar uma educação assim para o meu filho, tal. Tinha um padrão, é engenheira, gente, né? Uma engenheira, em tempos normais, ela tem condições de pagar ali o alimento. Ela nunca questionou isso antes. Mas em época de pandemia, Vereda, eu vou falar um negócio para vocês estão perdendo os detalhes. Falta humanização. Falta relacionamento com a imprensa, que vocês não respeitam a gente. 29 minutos hoje, hein, para tentar falar com vocês. Isso que é interesse de vocês aí. Mas nós continuamos, tá? Se vocês me chamarem aqui amanhã, hoje, horário que for, nós queremos ouvir a tua parte. Uma coisa é fato para a gente terminar a nossa reportagem aqui. Já existem várias liminares, vocês não cumpriram. Já existe sentença e vocês não cumprem. Então o exemplo como educadores aí não é muito legal, no meu humilde modo de pensar. Está entendendo? Por quê? Porque o PROCON já falou, o juiz já falou, já foi em primeira instância, vai até onde? Para depois lá reconhecer só lá. Então você está usufruindo da letargia ou da flexibilidade, ou da elasticidade da nossa lei, é isso? Para levar lá na frente? É isso, doutora? Sim, eles estão usufruindo da possibilidade de criar uma ideia de que é um contrato único e eles estão, na verdade, sendo benevolentes com os alunos oferecendo esse percentual, sendo que, na verdade, a venda é de produtos separados, é que eu posso chamar assim, de produtos de prestação de serviços separados, que agora eles estão forjando um contrato só para confundir, né, o consumidor. Tem muita gente que não conhece o seu direito, né? Então a gente sabe que tem muita gente que paga, tem muita gente que está tentando mudar a criança de escola, mas que não vai atrás e está sendo prejudicado. A criança está sendo prejudicada do modo geral, né? Tanto com a própria pandemia, quanto com essa confusão que fica aqui. A criança não sabe se está estudando naquela escola, se vai para uma outra escola. E desnecessário, né? Porque é um direito pelo Código do Consumidor. Então, assim, eu lamento muito ter tido que entrar na justiça também. Eu acho que eles tinham que ter tido o respeito ao nosso direito de não ter que pagar por um serviço que não vai ser prestado, né? O juiz é bem claro nisso, na manutenção da sentença no sentido da liminar. Mas você vai até o final? Eu vou, mas assim, eu me sinto amarrada de uma maneira bem constrangedora, porque, por exemplo, agora eles estão entrando em época de rematrícula. Aí eu entro em contato com o jurídico, ninguém responde, com o financeiro a resposta é assim: o jurídico ainda não respondeu sobre o seu caso, mas se você quiser fazer a rematrícula, é só você quitar tudo que tem atraso, ou seja, com alimentação. Então, assim, eles estão simplesmente ignorando mesmo a ordem judicial. Pessoal, alguém pode comentar, mas multa de escola, vai ter um monte de opinião aí. Então, aí se eu quiser mas o ambiente das crianças tem um ambiente, tem toda uma Sim, questão também de ambientação, de costume dos professores, com o sistema, socialização. Isso. Não é simples assim. Tem gente aí que acha que é simplista, vai lá, tal. Quem tem filho sabe como é, né, que está nessa fase de educação aí. Às vezes você já viu pais mudar aluno de escola, enterrar o interesse do filho. É muito sensível essas causas aí. Não é tão simples assim. Se precisar, é claro que ela vai fazer e tudo mais e tal. Mas ela está querendo, não é discutir essa questão, a discussão é em cima de cobrança indevida. Se ela mudar o filho dela de escola, ou você que está falando aí, se ela mudar o filho de escola, ela vai continuar cobrando, querendo reaver a cobrança indevida, ou o dano moral que houve ali. E eu tenho que reincidir o contrato. E a gente está tendo também problemas nas rescisões de contrato, porque aí eles querem cobrar a multa. Então, assim, de qualquer maneira, Você não tem pra onde correr. Não. Quer dizer, tem sim, a justiça já falou. Que é para onde eu estou indo. Tá certo. Bom, a gente está aqui em frente à Escola Vereda. Vereda, a hora que você quiser falar com a gente, fala. A gente é democrático, cada um vai ter uma opinião, vai falar isso, tal, mas estamos aqui para falar assim, que o juiz já deu liminar, tem várias liminares, já tem sentença em primeira instância, e aí o Vereda não está sendo sensível, pelo menos suspender, né? Vamos conversar depois, tal, não, tá mandando bala aí. Mas fica aí à disposição de a gente falar aí com vocês a hora que vocês quiserem, viu? A hora que o Vereda quiser, tem espaço aqui dentro do Viva para dar maiores esclarecimentos. Doutora, obrigado, doutora Soraya. Eu que agradeço.
Agradeço a oportunidade e eu espero que a gente possa resolver isso o mais rápido possível, justamente pelas crianças. Letícia, conta sempre com o Viva, tá? Obrigada, André. Eu agradeço a oportunidade. Espero que realmente os mantenedores da escola reflitam, né? Porque tem criança que já está há bastante tempo, o Vereda está aqui em Santo André há 3 anos, né? Então tem muita criança nessa situação que está aqui desde que eles começaram, que veio junto, sabe? Então realmente eu espero que eles se sensibilizem e façam de fato um acordo. Tá certo, o que se quer conversa é o acordo. Eu também Sim. quero conversa com vocês, viu, Vereda? Vocês não gostam de nós, parece? Vocês não respondem a gente, mas eu tô aqui, se vocês me chamarem, eu venho aqui de forma tranquila para dar espaço para vocês explicarem o porquê que vocês não querem cumprir essas liminares, essa sentença aí, tá ok? Então aqui direto do Vereda, aqui na praça, como é o nome dessa praça aqui? Sim, é Dona Maçã, né? Vamos falar assim? Fazer propaganda do clube lá. Da Praça Dona Maçã, em frente ao Vereda, antiga Fefisa, era Fefisa, eu acho. Era Fefisa. Fefisa, isso é a escola aí mesmo. André da Ribeiro aí pro Viva ABC, dando voz ao cidadão. Porque o Viva é a voz do povo aqui do ABC.